Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que o Sansão não conseguiu resistir a Dalila? Vamos lembrar dessa história, está lá em Juízes no capítulo 16. O Sansão era uma promessa de Deus, foi consagrado a Deus desde o ventre materno, era um nazireu, ele tinha, para manter o nazireado, que ter certas obrigações com Deus. Não cortar o cabelo, não beber vinho, não comer uva, nem passas, nem nada da uva. Eram relativamente poucas as exigências que recaíam sobre o voto de nazireu. E o Sansão foi consagrado e ensinado pelos pais que ele tinha que se manter assim, um nazireu. Como algo especial, Deus lhe deu uma força descomunal, não um físico. Ele não malhava, não ia. Sansão não ia para academia, malhar, gastar tempo na academia para ganhar musculatura. Não. O Sansão tinha um corpo normal. A força era sobrenatural, não era uma coisa assim natural. A gente precisa entender isto. E ele era um homem como outro qualquer. E tinha a fraqueza humana de um homem que era ser mulherengo. E isso foi problemático. Antes ele tivesse casado logo para acalmar os ânimos, mas infelizmente ele não se casou, digamos assim, ficou como um solteirão. Isso é problemático. E esse tipo de gente traz problema nas igrejas. O apóstolo Paulo menciona para Timóteo as mulherzinhas que querem se casar, ficam se enfeitando na igreja e procurando casamento. Isso costuma trazer problemas. E homens também. Homens que não se casam porque são muito carnais, exigentes, e nenhuma mulher atende, eles ficam procurando, costumam trazer problema também nas igrejas. Mas o Sansão, então, era um tipo assim de solteirão que se encantava com mulheres e não fazia diferença também com prostitutas. No capítulo 16, Satanás prepara para ele uma mulher especial. Ele tinha se relacionado com outras mulheres, prostitutas, mas quando ele foi lá no Vale de Soreque, uma região que eu creio que era perto de onde ele morava, da tribo de Dan, e ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Essa mulher era dos filisteus e ela era muito sensual. Além disso, o que nós entendemos hoje é que ela tinha um demônio da pombagira, esse demônio da sensualidade. E esse demônio fazia com que ela parecesse irresistível, ela jogava a sensualidade. Isso precisa ser entendido. Jovens rapazes e homens também casados precisam desviar seus olhos de mulheres assim, que esbanjam sensualidade, ficam jogando a sensualidade através de gestos e requebros e, enfim, olhares e jeitos especiais. São mulheres que querem aparecer, querem ser conhecidas pela sensualidade, instigadas por Satanás, um demônio que chamam de pombagira. Não é bom a gente dar nomes aos demônios, porque eles são mentirosos e eles usam qualquer nome, e você parece até anjo de luz. Um demônio, usando uma mulher, ele vai fazer essa mulher parecer a mais linda, mais maravilhosa, mais atraente, e o homem vai ficar desesperado pelos olhos. Por isso Jesus disse, cuida dos seus olhos, desvia os olhos. Meu filho, o Salomão já dizia, e Jesus reforçou,
Os olhos são a lâmpada do corpo. Se você ficar olhando para isto, você vai acabar caindo. O que aconteceu com o Sansão. Por isso, a exortação, o cristão que está vendo pornografia já está pecando seriamente só em ver pornografia, porque depois não vai ficar só nisso. A pornografia que ele assiste vai trazer outras consequências, contaminar a sua mente, afastá-lo de Deus, entristecer o Espírito Santo e por aí vai. Se ele é casado, vai prejudicar o relacionamento com a esposa. Fuja da pornografia. Pornografia é terrível, é um pecado terrível. Só você aceitar a ideia de ver pornografia já está pecando. Pois é, os olhos, a concupiscência dos olhos. Isso é o instrumento que Satanás conhece muito bem e usou para derrubar o Sansão. A Dalila se negava a ele. Não se sabe por que Sansão não agarrou a Dalila à força, mas não sabemos. Ele foi acostumado, educado pelos pais a respeitar as pessoas, respeitar as mulheres, e a Dalila se negava a ele e, no entanto, ficava na frente dele tentando. Ele querendo, e ela se negando. Lá pelas tantas, se apoderou dele uma impaciência de matar. E assim que a Bíblia diz, uma impaciência, ele não conseguiu resistir. Eu quero focalizar isto, que é importante. Por que ele não conseguiu resistir? O crente carnal é chamado de carnal na Bíblia porque ele anda segundo a carne, o instinto. Ele não tem força espiritual de vencer o instinto da carne. Naquele caso, a Dalila passou vários dias instigando o Sansão e amarrando o Sansão. A Esther também usou esta arma. Ela não disse para o rei Assuero logo o que ela queria. Ela convidou o rei e, enquanto isso, o rei estaria pensando nela. No dia seguinte, no banquete, ainda não foi ali, ela segurou um pouquinho mais para que o rei, olhando para ela, pudesse sentir mais atração e ligação com ela. Aí ela, quando já sentiu essa força, essa ligação forte do rei com ela, o marido, aí que ela fez o pedido. A Dalila segurou por vários dias o Sansão. Como ele era carnal, ele não fugiu da presença da Dalila, ele acabou caindo. Ninguém anda na chuva sem se molhar. Pode ser o melhor guarda-chuva que você tenha, não vai impedir de você se molhar na chuva. Os pingos seguem caminhos que a gente não prevê. Você na chuva vai se molhar. Você olhando o pecado vai acabar caindo. Só tem um jeito de não cair. A primeira vez que você perceber que é pecado, fuja imediatamente. É a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 2, 22. Fuja, fuja, fuja. E o exemplo é o José no Egito. Ele ia cair com a mulher do Potifar, mas quando ele percebeu a situação, ele decidiu fugir logo. Fugir, 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 fugir. Fuja da tentação. Meu irmão, minha irmã, seja a tentação que for, fuja dela se você quer agradar a Deus e não cair no pecado. Porque se cair, vai estar afrontando a Deus, envergonhando o Evangelho, trazendo escândalo. Então fuja, fuja. Manifeste essa decisão em você. Quando você perceber que é a tentação, fuja dela.